A paz do Senhor Jesus, é sempre um prazer, meus amados, meus queridos irmãos, estar mais uma vez com você para nós fazermos o comentário de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a revista do terceiro trimestre de 2021 e hoje nós vamos falar um pouco aqui, pensar sobre a lição de número 3, do dia 18 de julho de 2021. O título desta lição é Acabe e o profeta Elias. O rei Acabe e o profeta Elias. O textuário da lição diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 8. A revista aqui que eu estou em mãos, a revista do professor, ela tem um erro de português aqui. A palavra conserto está com S e o correto é com C. Conserto, de aliança, de acordo. Então é com C o correto. Verdade prática. Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Não dá para evitar as consequências do pecado e da desobediência. Então, o que nós veremos nesta lição é, na verdade, uma continuidade dos pecados de desobediência e de idolatria que começou no final do reinado de Salomão, que se estendeu, claro, sobre as duas nações que se formaram, os dois reinos que se formaram após a divisão, que foi o assunto que nós estudamos na lição passada, o reino dividido entre Roboão e Jeroboão. E agora a gente vai estudar uma lição que já está no reinado do rei Acabe, que foi o 7º rei de Israel, do reino do norte. Então veja que essa lição deu um salto desde a 2ª lição, onde nós encontramos ali Jeroboão, que foi o primeiro rei do reino do norte. E essa lição agora salta para um evento, para um estudo que nós vamos fazer relacionado ao 7º rei do Reino do Norte, que foi o rei Acabe. Então, no Reino do Norte, essa sucessão de reis ruins, de reis que se inclinaram para a idolatria, seguindo os caminhos e os passos de Jeroboão, se continuou. Acabe é tido como o pior de todos os reis no sentido da idolatria. De todos os reis do Reino do Norte, aquele que é considerado o pior na questão da idolatria foi justamente Acabe. Então a leitura bíblica do estudo que nós estamos fazendo está em 1 Reis, capítulo 16, 17 e 18. Alguns versículos foram dali extraídos. Então nós temos a figura de Acabe e de Elias, o profeta Elias. É esse contexto que nós estaremos analisando. Lembrando que o nome Elias significa meu Deus é Javé. A nossa lição está estruturada nos seus seguintes tópicos. O primeiro, o casamento de Acabe com Jezabel. Depois nós temos o segundo tópico, Elias prevê a grande seca. E o terceiro tópico, o encontro de Elias com Acabe. Esse é o nosso assunto. Primeiramente, o casamento de Acabe com Jezabel. E as subdivisões são essas. 1. Consequências de escolhas erradas. 2. A rainha perversa. Com relação ao casamento entre Acabe
e Jezabel, que Jezabel era uma princesa fenícia, era filha do rei de Sidom, ali do povo fenício, ao norte de Israel. Sidom é uma região, uma cidade, um reino, depois a cidade, muito conhecido, muito citado na Bíblia, até mesmo no Novo Testamento aparece lá a região de Sidom, também no Novo Testamento. Aquela região ao norte de Israel, como eu já disse, habitada pelos fenícios. Então, Jezabel era uma princesa fenícia. E o casamento de Acabe com ela pode ter, claro, acordos, como costumeiramente se tinha, acordos entre reinos, e eram firmados também casamentos, que podiam muito bem acontecer. Nós lemos isso, ou aprendemos isso, quando estudamos com relação a Salomão. E Salomão se uniu a muitas princesas, certamente consequência do acordo para paz e acordos de característica de governo. E aqui pode ser muito bem isso também. Ou isso pode incluir-se também nessa questão do casamento entre Acabe e Jezabel. E aí nós temos então o acordo, o casamento, que vai resultar em prejuízo, porque é jugo desigual. Deus havia determinado que os filhos de Israel não deveriam se envolver em casamento com as mulheres ali da região de Canaã. Isso incluía mulheres também de outros povos, porque corria-se o risco daquilo que havia acontecido já com Salomão, que diz lá no capítulo 11 de 1 Reis, que as suas mulheres lhe perverteram o coração. Então, jugo desigual nunca é algo que vai trazer benefício, sempre vai trazer prejuízo. E aconteceu isso também com Acabe e Jezabel. Diferentemente do que a Bíblia registra com relação a Salomão, Acabe não é registrado que ele teve muitas mulheres. A Bíblia se situa apenas na questão da sua esposa Jezabel. Mas Jezabel, sem dúvida, pelo que a gente sabe da história bíblica, valia por muitas mulheres perversas, mas idólatras, que contribuiu muito para o fomento, para o crescimento, para o desenvolvimento da idolatria, do culto a Baal no Reino do Norte. Ela foi, sem dúvida, uma das principais responsáveis pela disseminação muito grande, muito maior desse culto pagão, idólatra, que tanto prejuízo trouxe, inclusive para ela também, para Acabe e para o reino de forma geral. Mas fica aqui o pensamento que todos nós devemos ter, que quando nós transgredimos os princípios da palavra de Deus, nós devemos saber que as coisas não vão terminar bem. O apóstolo Paulo, ele quando escreveu aos Coríntios, ele fala sobre o jugo desigual. E, infelizmente, muitos crentes entram no jugo de um casamento desigual e isso lhe vai transpassar o coração com muitas dores, muitas situações problemáticas e que não vai muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, formar uma família feliz. De acordo com a vontade de Deus, não acontece mesmo, porque é um jugo desigual em muitas esferas e o casamento também, ele pode apresentar isso, e eu mesmo já vi muitos exemplos de jovens, tanto moças quanto moças e moços na igreja, que se casaram com pessoas não crentes e as coisas não terminaram bem e não há uma convivência harmoniosa justamente por causa do jugo desigual. Agora, Jezabel, como eu já disse, foi uma rainha, como diz aqui o nosso subtópico 2, uma rainha perversa. Ela usava o seu poder para ser uma pessoa cruel.
nós vemos que ela, além de ser idólatra, de ela trazer todo o prejuízo da idolatria para Israel, não que Israel se tornou idólatra depois dela, já era um problema de idolatria, mas ela promoveu em alta escala o culto a Baal. E ela era uma pessoa cruel. Nós temos o caso de Nabal, né, de Nabote, desculpe, Nabote, que não queria vender, não quis vender a sua vinha para Acabe, e Jezabel simplesmente maquinou, determinou a morte daquele homem, de seus familiares, e simplesmente deu a posse da vinha a Acabe, e ele, como um marido leviano, um homem que se deixava ser dominado por ela, ele simplesmente agia de acordo com o que ela fazia. Acabe, deve-se notar isso também, ele na parte de guerra, de guerreiro, ele foi um grande guerreiro, um bom estrategista, isso não pode negar-se. Mas na questão do reino, ele se deixava levar muitas vezes pela sua esposa Jezabel, e infelizmente isso não é privilégio apenas de Acabe, existem muitos que também não têm pulso e acabam se prejudicando porque se deixam levar por influências negativas. Eu não estou dizendo que toda influência feminina da esposa é negativa, Deus me livre. Na verdade, a boa esposa, a boa mulher, a que Deus dá, a serva de Deus, crente, casada com um homem crente, ela é uma bênção, ela é uma joia preciosa. Quem acha uma mulher boa, o seu valor excede aos rubis, e por aí vai. É evidente que a mulher cristã é uma bênção. Mas, quando se tem uma mulher rixosa, uma mulher cruel, uma mulher ímpia, e ela domina sobre o marido, isso é uma situação terrivelmente desastrosa, comprometedora e fatalmente catastrófica. Então, Jezabel era essa rainha perversa, ficou registrada na história sagrada, é um exemplo de perversidade, um exemplo de de adoração falsa, um exemplo de domínio cruel, de opressão, de perseguição, porque ela moldou a sua trajetória perseguindo os profetas do Senhor, mandando matar e fazendo tantos males à religião, embora essa religião no Reino do Norte já não era nada do que Deus havia determinado, mas o povo ainda tinha os seus conceitos de Deus, da lei do Senhor, mas ela foi o instrumento do maligno para trazer todo esse prejuízo para aquele reino. E ela foi então, ficou registrada na história como uma personagem cruel. Claro que no decorrer da história, tanto da história sagrada, nós temos tantos outros exemplos de pessoas que dominaram, que tiveram poder e se marcaram pela crueldade. E na história fora da Bíblia também, a história humana é marcada por personagens que deixaram aí o seu registro terrível de extrema crueldade. Pensemos aí em Lenin, pensemos em Mussolini, pensemos em Hitler, pensemos em alguns ditadores que existem no mundo ainda hoje, e tantas pessoas que governam, mas governam sob o cetro da crueldade, da opressão, da malignidade, do domínio, da ditadura, e sem permitir liberdades básicas para as pessoas. Infelizmente, esse mal, ele nunca abandona a nossa sociedade. E assim aconteceu no Reino do Norte, o Reino de Israel. Mas no segundo tópico, a Bíblia, o nosso comentarista vai falar, a nossa lição vai falar sobre Elias. Aqui então entra o profeta Elias, que ele traz a intervenção divina, segundo está no subtópico 1, depois o preço da obediência a Deus, e subtópico 3, Deus sempre cuida dos seus filhos. Bem, Elias aparece aqui na história do contexto do reinado de Acabe, e o que a nossa revista, a nossa lição fala como a intervenção divina,
é a questão da seca, que Elias falou que durante 3 anos e meio não iria chover, e não choveu mesmo, senão segundo a palavra dele, né? Os céus iriam se fechar e só iria chover novamente depois que ele falasse. E essa seca durou 3 anos e meio. Imagine que situação terrível numa terra, num país tão dependente de água como é a terra de Israel até hoje. Dependente de chuva, tão dependente de chuva. E fica 3 anos e meio sem chover. A crise foi total. A fome tomou conta. Os animais começaram a morrer. O prejuízo foi imenso, porque Deus interviu pela palavra do profeta na direção do Senhor e cerrou os céus e ficou sem chover. Nós estamos agora aqui no Brasil, nesse exato momento quando eu estou gravando essa aula, e você vai estar estudando, nós estamos vendo notícias de que o país está enfrentando a região sudeste, a região centro-oeste, a região sul, acho que é sudeste, a centro-oeste mais, está atravessando a pior crise hídrica dos últimos 20 anos, me parece. Então nós já experimentamos um pouco de racionamento de água, vendo os nossos reservatórios de água diminuir e por aí vai. Aí há o problema de não apenas de desabastecimento de água, mas também o problema de energia elétrica, porque a nossa energia elétrica, na sua maior parte, é gerada pelas hidrelétricas, então a falta de chuva nessas grandes usinas da região centro-oeste, sudeste e também sul, ocasiona essa situação terrível também, terrível. Nós passamos por situações assim que a gente vê a falta da energia, vê a falta da água, e em algumas regiões isso é muito mais agravante ainda. Agora você imagine um país todo um país viver sem a chuva durante 3 anos e meio. É o caos, é o fim. E foi o que aconteceu. A situação foi caótica ali, mas foi Deus intervindo na natureza. Nós temos exemplos na Bíblia de acontecimentos assim. Por exemplo, as 10 pragas do Egito, né? O que Deus fez lá, agindo também na natureza, nos elementos da natureza, trazendo juízo. Nós temos também Sodoma, Gomorra, aquelas cidades que foram destruídas pelo fogo que desceu do céu. Então Deus agindo nos elementos da natureza para trazer juízo. Quando você lê o livro do Apocalipse também, você observa lá muitos eventos que vão ocorrer na natureza como consequência do juízo. Claro que Deus, ele usa tudo que o homem está depredando, tudo que o homem está prejudicando, tudo que o homem está causando para a natureza, o resultado vai acontecer como juízo de Deus lá na frente, no período do Apocalipse. Agora, aqui a gente vê de novo um evento envolvendo, no caso aqui, a seca, não tinha chuva, envolvendo a natureza, trazendo juízo de Deus para um povo idólatra, desobediente. Todo pecado, ele não fica assim, sem o seu custo, sem o seu juízo. Por isso que o homem precisa se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos e crer no Evangelho. O arrependimento de pecados e a fé é a porta para a salvação da alma através da graça de Deus. A pregação de Jesus Cristo foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa foi a pregação dos apóstolos, é a pregação da igreja. O pecado é um mal, a desobediência é um mal e trará sim a ira de Deus. Na verdade, o pecador já está debaixo da ira de Deus. Ele já está reservado para a ira de Deus. A única forma é o arrependimento e a fé no sacrifício, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, para que, pelo poder do Evangelho, na graça de Deus, o homem seja salvo. Então a condição, o estado de pecado é o estado de ira e de juízo, que certamente virá sobre o pecador. Então nós devemos estar sempre atentos a essa realidade. Agora, Elias,
Ele foi um instrumento de Deus. Como eu já disse aqui, o nome dele significa meu Deus é Javé. Nós não temos muitas informações na Bíblia sobre Elias. Simplesmente o capítulo 17 diz que Elias o tisbita, e aí começa a falar sobre ele, mas não nos é apresentado a genealogia dele, não nos é apresentado mais detalhes sobre esse profeta que vivia nos desertos, e na semelhança do Novo Testamento aparece João Batista como o Elias, na semelhança do ministério de Elias. Então um homem solitário muitas vezes, e no deserto, e que apareceu na história bíblica em momentos estratégicos, e é uma história extraordinária, porque, dando um salto agora sobre Elias, ele teve o privilégio de ser elevado ao céu num redemoinho, e, portanto, não experimentou a morte física aqui na terra, como todos os demais seres humanos passam. Somente Enoque e Elias tiveram o privilégio de serem assim levados para Deus, sem passar pela morte física aqui. Mistérios que só a Deus pertence, mas que nós achamos maravilhoso, de fato, e é mesmo. Então Elias, esse homem que não tem muitos detalhes sobre ele, mas cuja riqueza ao estudar o seu ministério aparece tão rápido na Bíblia, mas é fabuloso, é maravilhoso, e é muito citado também no Novo Testamento, Elias. Ele obedeceu a Deus. E a obediência, ela tem um preço de obedecer a Deus também. Ele teve como consequência a revolta de Acabe, e também, por que não dizer, mais tarde, a revolta de Jezabel, quando ele desafia o povo ali no Monte Carmelo, e desafia os profetas de Baal, e todos conhecemos a história. Os profetas de Baal e Aserá foram mortos ali, depois de Deus ter respondido o sacrifício de Elias com fogo, aquela passagem extraordinária ali do livro de Reis. Muito bem. Então, Elias, ele trouxe para aquele momento do povo de Israel uma verdadeira revolução e um grito de trazer o povo de volta ao Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, aquela conversão, aparente conversão, durou muito pouco no meio do Reino do Norte. Mas ficou ali o registro de que o homem de Deus ali esteve, Deus confirmou o seu chamado, honrou o seu ministério, ele falou em nome de Deus e Deus agiu. Que coisa linda, não é? Alguém falar em nome de Deus e Deus agir. Num tempo em que tanta gente está falando em nome de Deus e, na verdade, não é Deus coisa nenhuma, serve apenas para enganar os incautos. Aqui não, nós temos o exemplo de alguém falando em nome de Deus e Deus honrando a palavra do seu santo profeta. Esse homem obedeceu e, como eu já disse, e teve que enfrentar a fúria de Acabe, a fúria assassina de Jezabel. Mas sempre quando alguém se propõe a obedecer a Deus, tem que estar preparado para oposições. Porque todos os que andam no caminho da obediência vão passar a oposição. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse que todos quantos quiserem viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. E assim acontece, não é diferente nos dias que nós estamos vivendo também. Mas Deus cuidou do profeta, Deus o preservou. Durante o período da seca, Deus mandou ele descer ao ribeiro de Querite, ali ele bebia da água do ribeiro, os corvos vinham trazendo alimento para ele. Depois, quando o ribeiro secou, Deus o enviou a uma viúva, e ali na casa daquela viúva estrangeira, ele foi sustentado por Deus, bem como a própria viúva e seu filho também foram sustentados por Deus. Deus preservou o seu filho durante o período daquela terrível seca, guardou, protegeu e abençoou, como um cuidado de Deus, um exemplo para todos nós de que Deus continua cuidando, Deus sempre cuidará daqueles que são fiéis, daqueles que andam nos seus santos caminhos, mesmo que passemos por lutas, dificuldades e grandes perseguições. No Novo Testamento nós temos o exemplo disso na vida dos santos de Deus, na vida de Paulo, o apóstolo dos gentios, quantas dificuldades passou, quantos problemas enfrentou, mas Deus sempre cuidou do seu servo. E assim ele sabe cuidar de todos nós, por sua bondade, por sua graça e misericórdia. Então, confie sempre no Senhor
Espere sempre em Deus. Seja fiel, seja obediente ao Senhor. Glorifique ao Senhor em tudo. E assim, com certeza, na sua obediência, você não deixará de ter dificuldades, oposições, situações difíceis, mas com certeza, Deus, o seu amigo, jamais lhe abandonará, estará sempre com você. Terceiro tópico da lição, fala do encontro de Elias com Acabe. E aí o número 1, o subtópico 1 diz um coração endurecido, e o subtópico 2, a sequidão espiritual do rei. Um coração endurecido. Pior do que a seca da terra era o coração duro de Acabe. Coração duro do pecador. É pior do que qualquer condição externa. Quantas pessoas de coração tão duro não conseguem abrir o coração, não conseguem se sensibilizar pelo toque de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus sendo misericordioso, porque até no juízo Deus espera arrependimento, Deus não tem prazer, o profeta Ezequiel diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, diz também que no juízo a misericórdia triunfa, então é importante que o pecador saiba que Deus está sempre esperando que ele se volte, que ele se arrependa, que o pecador reconheça os seus maus caminhos e volte-se para ele, porque ele é grandioso em perdoar, disse o profeta Isaías. Ele é grandioso em perdoar, Isaías capítulo 55. Né? Volte-se para Deus, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é o Deus gracioso, misericordioso. Então ele não tem, evidentemente, prazer em punir, em julgar o pecador, julgar o pecado. Mas ele tem prazer em perdoar, em ser gracioso, misericordioso. Mas, como disse Paulo escrevendo aos Romanos, o coração mau, infiel, incrédulo, faz com que o homem fique ajuntando ira para si no dia da manifestação da ira de Deus. Então, enquanto há tempo, arrependa-se, converta-se, corra para a salvação que é em Cristo Jesus e não tenha um coração endurecido, mas um coração sensível à voz do Espírito Santo. O escritor aos Hebreus disse, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. Pior do que uma terra seca é um coração endurecido, como era o coração de Acabe. Então Acabe, quando ele se encontra ali com Elias, né? Ou Elias se permite ser encontrado por Acabe, a pergunta que Acabe fez para ele, 1 Reis 18, 17, é essa: és tu o perturbador de Israel? Aí Elias responde, eu não sou perturbador não, quem é você e sua família? Vocês são os perturbadores de Israel. O que estava acontecendo ali naquele encontro era o encontro de um homem de coração duro com um servo de Deus cujo coração era tomado e dominado pelo Espírito Santo. Era o encontro das trevas de Acabe com a luz de Elias. E a luz sempre prevalece. Era desprovido do poder humano. Estava em desvantagem do ponto de vista humano, mas do ponto de vista divino, Elias era em muita, mas muita vantagem mesmo. Mas muita vantagem. Ele sozinho era mais do que... Sozinho com Deus, né? Ele só com Deus era muito mais do que tudo que Acabe tinha. Poder, força, exército, Jezabel, toda a glória, toda a corte, toda a autoridade real de Acabe não servia para comparar com Elias sozinho na presença de Deus. E a história mostra isso. A nação teve que se curvar diante do Deus de Elias, comprovando que aquele homem servia o Deus verdadeiro. Oh, glória a Deus por isso. Meus queridos, que nós possamos também fazer com que as pessoas reconheçam através da nossa vida que Deus é o Senhor, que Ele é glorioso, que Ele é maravilhoso, que tudo que fizermos aponte para a glória de Deus, para a honra do Senhor, nesse tempo em que as pessoas buscam a exaltação, o ego, o sucesso, a fama, que o Senhor levante pessoas humildes, cheias do Espírito Santo, que apontem através de suas vidas para Ele, para que a glória dele seja revelada no nosso ambiente,
no nosso meio de vida, no nosso contexto social. Que Deus seja louvado. Através de Elias ele foi em todo o reino do norte. E quando nós falamos dele até hoje, centenas e centenas de anos depois, olha aí nós falando de novo de um homem que honrou a Deus. E Tiago, quando escreveu também no primeiro século falando sobre ele, ele disse lá no capítulo 5 que Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas tentações, às mesmas provações, como nós, Elias. Mas ele orou e Deus fechou os céus. Orou de novo e Deus enviou chuva. Orou. Olha a diferença. É nisso que consiste a diferença. Sermos pessoas de oração. Elias foi o instrumento para um mover de Deus ali. E nós sabemos que nós precisamos ser instrumentos de Deus para um avivamento, para um mover de Deus no nosso tempo. Mas isso só ocorrerá se formos pessoas de oração. Nunca aconteceu na história um avivamento se não fosse banhado com oração. E Elias era um homem de oração e fica para nós o exemplo aqui. O ponto 2, o subtópico 2 diz sobre a sequidão espiritual do rei, que eu já citei aqui. E com relação a esse encontro de Elias, que é o tópico 3, o encontro de Elias com Acabe aqui com relação à seca, mas nós encontramos em 1 Reis 21, 17 a 29, um outro encontro de Acabe com Elias, está registrado nesse texto ali. E ali nós lemos de uma ação de humilhação por parte do rei. Você pode ler depois esse outro encontro de Acabe com Elias, quando ele profetiza com relação a outra situação terrível na família e na vida de Acabe, e ali há uma humilhação, que infelizmente parece não ter durado muito, mas que ocorreu da parte de Acabe. Mas Acabe parece não ter perseverado nos caminhos da humilhação. Que o Senhor ajude a todos nós, e quando nós nos humilharmos, possamos não apenas passar um tempo de pessoas humildes, dependentes de Deus, mas possamos viver uma vida de humildade, uma vida de dependência, uma vida de busca sincera da presença do Senhor. Na conclusão da lição, a gente vai ver que o comentarista diz que, apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando seu reino à ruína. E é verdade, porque quando os maus governam, o povo geme e a situação fica terrível. Não é? Acabe, ele morreu em batalha. Foi isso que aconteceu com ele. Quando ele foi batalhar, ele morreu. Aquela famosa batalha em que ele se fez passar por um soldado. Josafá, o rei de Judá que foi ajudar, era meio parente também de Acabe, tinha se aparentado com Acabe, um erro, né? Mas eles foram para a batalha e ali ele foi alvejado, Acabe, e ele veio a morrer. E os cães vieram lamber o sangue quando alguém estava lavando ali a carruagem do rei. Ele foi para a batalha, estava lavando ali, os cães vieram lamber o sangue, em testemunho da profecia também do servo de Deus. Então Acabe morreu em batalha. Esse foi o fim daquele homem importante, daquele rei que reinou durante vários anos sobre o reino do norte, mas assim terminou a sua vida de forma melancólica, derrotado em batalha e caindo como um homem que ficou no registro histórico como um homem mau, um péssimo rei, fraco marido, um líder sem pulso, um homem que se deixava levar pela perversidade de sua esposa, porque seu coração também era perverso, um homem que se humilhou, mas não se manteve na humilhação diante de Deus, morreu em batalha. Já Elias, não. Elias viveu no serviço do Senhor, honrando a Deus, servindo a Deus com fidelidade, obedecendo ao Senhor em todos os momentos, sofrendo sim, mas sendo fiel ao Senhor, ouvindo a voz de Deus e obedecendo a palavra de Deus, e o seu final foi ser elevado ao céu no redemoinho, sendo assim por Deus honrado naquele momento. Como nós vamos terminar a nossa jornada? Que Deus nos guarde, certamente não terminaremos como Acabe, porque servimos ao Deus de Elias
e terminaremos também debaixo da poderosa graça, misericórdia do Senhor. É assim que precisamos terminar a nossa história como servos de Deus, assim como Elias fez o que deveria fazer no seu tempo, que nós, no nosso tempo, no nosso contexto, de acordo com a vontade de Deus, possamos fazer aquilo que Ele preparou para nós também. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família.